bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Voltando das férias, primeira entrevista 2026. Hoje nós vamos falar com quem entende e muito de uma das articulações mais reclamadas do corpo humano, o joelho. Se você já teve dor, estalinho, aquela travada, um incômodo subir escada, pois o assunto hoje vai te interessar muito. Nosso convidado é ortopedista, especialista em joelhos e vai explicar por que essa parte do corpo vive no centro das atenções médicas. Eu mesmo sei bem o que é isso. É o corpo que vive sempre dando sinal, e o joelho é um desses que dá uma cutucada e acaba virando um drama, né, pra gente. Ele vai falar sobre as lesões, pode ser doméstica, pode ser laboral, as esportivas, que tá em alta, e desmistificar alguns hábitos que podem levar você a estar comprometendo justamente o seu, vamos dizer assim, não é um órgão, mas é o órgão que a gente mais sente. Tudo isso a gente vai falar de uma forma clara com uma pessoa que entende muito. E nosso convidado de hoje é o Dr. João Bourbon. Bem-vindo ao Bem Temperado Podcast. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar. Vai ser um papo bom, vai ser interessante. Eu vou apresentar o nosso convidado, João Bourbon de Albuquerque II. Nome de família real. Aracajuano. Olha o currículo do cara. Médico pela Escola Baiana de Medicina, ortopedista pela USP, cirurgião de joelho pela USP, mestre pela UFS, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela USP e pós-doutor pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Sentiu o peso do cara. Jovem, mas currículo... Aí pode dizer que o cara sabe de tudo. Mas, para começar a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta chave. Joelho é igual Wi-Fi, a gente só sente falta dele, só lembra dele quando ele começa a dar problema. Só voltando um pouquinho em relação ao currículo, quando você fala assim, eu fico me sentindo velho, viu? Você já falo, mas eu comecei muito novo, por isso que a gente chegou nesse patamar e eu fico muito feliz. Foi muita dedicação, né? Mas sim, geralmente não é só o joelho, não. A maioria das articulações, quando a pessoa só vai sentir que ela é importante, do dedinho mindinho ao ombro, coluna, quando a pessoa realmente está vendo que ela está dando problema. Então é a hora que a pessoa mais sente falta. Quando é aquela dor que já não dá mais, né? Enquanto está suportável. Pois é, eu vejo isso no consultório, no dia a dia, né? A maioria das pessoas, elas vão recorrer a anti-inflamatórios, analgésicos, mesmo sem prescrição médica, e vão enganando, tapeando, colocando um gelinho, achando que aquilo não vai piorar. E aí, quando a coisa está realmente ruim, que vão procurar a gente. Aí tu olha assim e fala, nossa, agora o negócio vai dar trabalho, né? A maioria das vezes a gente consegue resolver, porque esses pacientes, é bom quando a gente recebe um paciente que nunca foi tratado, mas o que complica mesmo é quando o paciente já passou por múltiplas cirurgias, como vem acontecendo, né? Cada vez mais tem chegando casos assim no consultório. Pacientes que passaram por acidente, múltiplas abordagens, cirurgias, às vezes não com resultado satisfatório, né? E aí eles vêm procurar a gente, aí sim que é uma coisa, um joelho mexido já é uma coisa mais difícil de a gente resolver, mas a gente resolve. Me diz uma coisa, é muito comum a gente quando fala assim, conversa com uma pessoa, não, o que você tem? Não, eu tenho um problema, eu tenho coluna, e sempre o joelho está ali entre o top 3. Por que especificamente o joelho sempre está entre os primeiros? O joelho é uma das principais articulações de carga do corpo. Então, assim, o joelho que vai receber toda a carga, assim, praticamente quando você está em pé, andando, subindo, descendo escada, correndo, fazendo agachamento, na musculação, na corrida de rua. E como o brasileiro, de uma forma geral, tem ficado mais ativo, né? Assim, pelo menos o adulto jovem e o de meia idade tem procurado as corridas de rua, a prática de futebol. Então, isso tem... Quando você aumenta a carga, né, isso tem um impacto no joelho, e a articulação de carga que concentra a carga, aí vai sentir mais o efeito. Então, articulações sem carga como dedos, punho, geralmente não sentem tanto, a não ser que você tenha um trabalho repetitivo. Mas o joelho é uma articulação de muita carga que concentra no esforço, a pessoa acaba sentindo. Aí por isso que... Pode-se também colocar, João, que obesidade é um fator? Sim, com certeza. Qualquer problema, assim, quando a gente vai olhar um problema de joelho, a gente tem que saber, cada problema específico tem um fator de risco específico associado a ele. Então, por exemplo, quando você fala de obesidade, aumento de IMC, né, que também é uma pandemia praticamente, né, o mundo inteiro sofrendo com problema de obesidade por
N fatores, mas enfim, quando você fala de obesidade, a gente começa a pensar em um processo degenerativo do joelho, então artrose, desgaste de cartilagem e lesões que são causadas também pelo excesso de peso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente vê pessoas extremamente obesas, mais comumente do que aqui. Eu vi casos, acompanhei lá, pessoas de trocar um passo num degrau ou no jardim de casa e ter uma lesão gravíssima do joelho. Uma lesão que não seria esperado para o mecanismo de trauma que a pessoa apresentou, mas para um mecanismo de trauma mais intenso. Por exemplo, uma pessoa de IMC normal sofreria um acidente de carro e as mesmas lesões decorrentes desse acidente de carro. Essa pessoa não, basta um simples trocar de passo, subir de degrau, subir um lance de degrau. Às vezes ela desequilibra e o excesso de peso faz com que cause uma lesão gravíssima do joelho. Eu vi um paciente lá nos Estados Unidos, por exemplo, no serviço que eu passei, subiu um degrau, teve um deslocamento da junta, que a gente chama de luxação, coisa gravíssima, rompeu múltiplos ligamentos, foi abordada cirurgicamente, evoluiu com infecção, complicações, múltiplas cirurgias e até amputação da perna. Então, assim, por um simples passo, imagina o que o excesso de peso pode fazer. Né? Eu contar uma experiência pessoal não muito agradável. Aos 14 anos, eu quebrei o joelho esquerdo, num torneio de tênis. Existia na minha época, eu chamava Copa Melita. Uhum. E eu fiquei em segundo lugar no torneio aqui e me credenciei para disputar na Bahia, que era a sede da etapa Nordeste, a final, vamos dizer assim. E nunca tinha jogado em quadra de borracha. Jogava aqui na antiga Atlética, que era a quadra de saibro, e a final foi na quadra de borracha. Entendi. O jogo era para ser 9 da manhã, mudou para 10, mudou para 11, 11h30 começou o jogo em Taparica. Nossa. Em determinado momento do jogo, eu sentado no intervalo, eu molhei a cabeça, derramei os copos de água e encaixei o boné. Não enxuguei o cabelo. Eu tinha cabelo, viu, gente? Eu já tive cabelo. E eu volto para a quadra antes do outro atleta. Era semifinal. No momento que eu fiquei parado, João, uma água escorreu pela camisa e ficou no chão da quadra. O jogo recomeçou. Eu passo 1, 2 vezes. Na terceira vez que eu piso na poça, o pé cola e eu giro 180 em cima do joelho. Eu caí, né? Com a queda. Eu vi pro chão, vi meu pé virado. Aí entra a equipe médica, e o médico lá do torneio fala: Marco, eu vou virar sua perna. Eu só lembro desse momento. Eu apaguei. Já acordei operada. Nossa. Eu apaguei completamente. Foram 9 meses de recuperação. 9 meses para voltar. Eu usei aquele ferro horroroso. Assim? Um fixador externo, você fala? Usei. Tive infecção porque não ficava quieto. Eu morava no 4º andar de um condomínio de escada. Aí o colégio mudou a minha sala para o térreo. Eu já tinha essa dificuldade de descer para ir para a escola. E uma das coisas que eu achei curioso, comentei, eu tô fazendo fisioterapia, eu tô todo lascado, gente. Cheguei à era do condor. Condor em tudo, tô fazendo fisioterapia no ombro e comentando com a fisioterapeuta que eu fiz não lembro o nome dele, lembro o nome estranho. Numa clínica, não sei se ainda existe, clínica chamada Cliff, de fisioterapia ali perto da catedral. Sim. E uma parte da minha fisioterapia foi engraçada, porque era uma sala cheia de bexigas para eu ficar pisando. Só que eu não conseguia pisar, porque ficou na cabeça o estalo no joelho. Esse joelho nunca mais foi o meu. Caminho de boa, mas não consigo correr porque ele não tem estabilidade. Eu não posso, por exemplo, pisar em falso na areia de praia. Exato. O joelho, ele movimenta de lado. Isso não recupera mais, né? Eu tô falando de 36 anos atrás. Pela história que você contou, é muito provável que você tinha tido uma lesão de ligamento. Foi, estourou os ligamentos. Então, assim, às vezes mais de um ligamento. Né? Foram os dois internos. O ligamento interno. Às vezes tem um ligamento interno associado a um ligamento interno que eu falo na parte de dentro do joelho. E interno, a gente pode se referir a dentro do joelho, no centro dele, lá dentro, profundo mesmo. Geralmente a associação é essa. Né? Então, assim, quando a pessoa tem uma lesão de ligamento, a queixa geralmente é instabilidade, principalmente se esse ligamento não cicatrizou. Porque o ligamento, ele liga um osso a outro e dá estabilidade, firmeza. Sem ele, ausência de firmeza, ausência de estabilidade. Então,
provavelmente você teve uma lesão ligamentar com a luxação do joelho pela história que você está contando de usar um fixador externo. É o que eu imagino, assim, vendo a distância. Quando a gente tem uma lesão ligamentar, tem alguns ligamentos que cicatrizam sozinhos, tem outros que não, precisam ser abordados cirurgicamente. Quando você faz isso dentro de um tempo razoável, você consegue restaurar a estabilidade do joelho e devolver uma função para aquele joelho. Quando você deixa vários anos isso evoluir sem estabilizar o joelho, é normal que o joelho desgaste mais rapidamente, porque ele não está funcionando, é como uma engrenagem que está solta, entendeu? Ele começa a gastar e não funciona adequadamente. Aí isso vai, ao longo, você falou quantos anos, então? Tem 36. 36 anos, Existe uma chance de, além de algum ligamento não ter sido tratado, você ter alguma degeneração no joelho. Tenho um médico daqui, doutor Hiltman, eu estava com excesso de peso, começou a doer. Fui para ele foi bem claro, você tem duas alternativas aqui, perca o peso ou vamos cair na cirurgia. E aí a recuperação, Max, se prepare, vai ser dolorosa, longa por sua idade, pelo peso. Eu disse, não vou perder peso, não tem jeito. Mas é uma coisa que ainda incomoda, porque, por exemplo, um voo, 3 horas sentado, minha perna vai embora. Ela não aguenta ficar muito tempo dobrada. Então, o que incomoda, respondendo a sua pergunta, não é bem a lesão do ligamento. A lesão do ligamento causa uma instabilidade. O que incomoda é a repercussão disso, a consequência a longo prazo que é a degeneração. Então, essas dores, inchaço no joelho recorrente, aí vem já uma consequência do trauma. Uma artrose que você deve estar experimentando agora, 36 anos depois, entendeu? Mas, assim, em relação ao ligamento, respondendo lá, a gente consegue restaurar sim. Agora tem que ver se tem indicação. Porque às vezes a pessoa tem uma artrose muito intensa, muito avançada, com lesão de ligamento, aí a cirurgia já é diferente do que seria uma lesão de ligamento pura e isolada, entendeu? Sem artrose, tá entendendo? Então depende muito da associação que tem de lesões. Voltando até uma situação familiar. Minha mãe, ela já tem, eu falo para ela que ela é biônica, ela já tem um joelho biônico. E agora ela vai ter que fazer isso quando ela tem 73 anos e já não tem cartilagem nenhuma. Então, na consulta até de hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, o médico disse, a senhora não vai ter como escapar. Seu joelho não tem mais recuperação. Hoje não assusta mais, né? A gente falar de cirurgia, de botar prótese, hoje já está comum, né? Comum dentro do controlado, vamos dizer. Exato. Como todo procedimento cirúrgico, a gente também não pode deixar ele simplificar demais, porque tem riscos e a gente tem que ser o mais honesto possível com o paciente. Ele tem que conhecer esses riscos antes de passar pela cirurgia, entendeu? Então, mas o que realmente é verdade é que nesse tempo todo a gente evoluiu muito em relação à cirurgia do joelho. Por exemplo, eu operei uma paciente em 2000 se não me engano, 19, falar mais ou menos isso. Fiz um joelho dela e agora em 2024 fiz o outro. E o mesmo cirurgião, com a técnica melhorada, a evolução da paciente já foi muito melhor. Então, com melhores técnicas, melhores recursos, os implantes estão ficando melhores também. Então, a chance de ter uma reação é cada vez menor, entendeu? Reação, rejeição. O que tem que ser levado em conta é o seguinte, que uma técnica cirúrgica bem executada, aí isso melhora muito a vida da pessoa, muda muito favoravelmente. Agora também uma técnica cirúrgica mal executada, infelizmente. Aí a pessoa pode ir do céu... que teriam tudo para ter dado certo e só corrigiu na 3ª cirurgia. Ela, no caso, ela tá com a perna rígida, não dobra, inchada o tempo todo e com dor. Principalmente porque, em vez dela jogar o peso para o joelho biônico, ela jogou o peso para o joelho que já estava ruim. Só piorou. Mas ele tranquilizou porque disse, olha, em uma semana meus pacientes já deixam até de usar a muleta, porque vem em cima disso toda uma preparação. Mas também, quando me corrija se estiver errado, quando chega também a uma situação dessa de operar, o pensamento é muito mais na qualidade de vida da pessoa. Ela fica às vezes limitada, né? Sim. Não anda, não sai de casa, a dor constante, tem isso, né? Sim. Então, quando a pessoa tem artrose, assim, só para explicar para as pessoas que estão assistindo o que é artrose, né? Que assim, é um termo muito popular, mas as pessoas às vezes não entendem. Tem gente que acha que a artrose é uma coisa, a osteoporose é a mesma coisa, ficam confusos. O que será que é artrose e o que é osteoporose? Então, só para deixar bem claro isso, a artrose é o seguinte, nossas juntas, nossas articulações, a parte óssea delas na extremidade, ela é coberta de cartilagem. Então, imagina que numa junta, 2 ossos se encontram, né? Pelo menos 2. Esses ossos, se eles estiverem cobertos de cartilagem em perfeito estado, essa cartilagem permite o deslizamento dos ossos e permite o movimento sem dor.
Agora, se houver desgaste da cartilagem, então o que acontece é que o osso começa a ficar sem proteção. Então, esse osso sem proteção, às vezes é como um cobertor com buraco, você consegue ver do outro lado, né? Então, a cartilagem com buraco, você vê o osso que está por baixo e esse osso sem proteção, ele encosta no outro osso. Dor absurda. Então, osso com osso. Isso é o que gera dor, inchaço, sensação de rangido, de ranger no joelho. O joelho vai ficando arqueado, limitando o movimento do joelho. Isso é artrose. Então, tudo isso é artrose, ou osteoartrite, ou osteoartrose, ou gonartrose, são sinônimos. Agora, a osteoporose é outra coisa, só para deixar claro. Osteoporose é aquela doença que a pessoa tem uma perda de massa óssea e, com isso, ela fica mais suscetível a fraturas. Ou seja, um idoso tem mais chance de ter osteoporose do que uma pessoa jovem. E esse idoso com osteoporose e baixa massa óssea, se ele sofrer uma queda, ele tem mais chance de ter fratura. Então, o osso fica frágil. Então, entenda assim, para você entender, a osteoporose deixa o osso frágil, suscetível à fratura. Artrose deixa a junta inflamada, dolorosa, quente, inchada. Então, no caso que você está me contando da sua mãe, ela tem artrose no joelho. E o que é artrose? Agora lembre, o raciocínio era cartilagem gastou. A gente tem que colocar alguma coisa, não pode deixar osso com osso. Então, a gente coloca uma capa de prótese, uma prótese é uma capa que cobre aquela extremidade óssea e não deixa mais o osso encostar no outro osso. Então, agora não existe mais contato após a cirurgia entre osso e osso. Botou uma borrachinha, vamos dizer assim. Vamos dizer, mas é de metal a prótese. Mas é realmente uma coisa separando um osso do outro. Eu lembro que o joelho que ela operou, o osso já estava todo detonado, o próprio osso. Então a opção foi ter colocado, eu chamei ela de Robocop, porque eu vi a prótese antes de ser instalada, né? Então eu achei incrível o equipamento. Eu falei assim, nossa, e eu tô falando, ela fez em 2020, então vão aí, 6 anos já evoluiu absurdamente, né? Sim. Eu lembrei, eu estava pesquisando aqui, João, em 97 saiu um vídeo na internet do filtro solar do Pedro Bial, narração do Pedro Bial, que em um momento ele fala, cuidem dos joelhos. Eu estou trazendo essa pesquisa na internet, gente. Filtro solar foi em 97, é bem interessante. Foi um texto de uma leitura de um paraninfo numa universidade americana. E o Pedro Bial traduziu para português. Eu estou pegando esse texto quando ele fala assim, cuide dos joelhos. O joelho é subestimado pela pessoa. É normal as pessoas acharem, joelho, vai acaba lá, uma dorzinha aqui é normal, porque ele dobra. E vai subestimando até o momento que o estrago está feito. É muito comum. Eu vou te contar um caso. Teve um paciente meu, que inclusive é da família, que ele tinha um desgastezinho na cartilagem, nada grave, mas ele sentia uma dor. E ele, assim, realmente menosprezava a dor, achava que não era importante. Mas quando eu vi o exame, eu sugeri uma infiltração articular com ácido hialurônico. Inclusive, é uma coisa que é feita muito hoje em dia. E aí eu fiz a infiltração e isso me marcou muito a resposta dele. Porque ele falou assim, meu joelho ficou tão bom que aquilo que eu achei que era normal não está mais presente comigo. Agora eu sei o que é um joelho realmente normal. Ou seja, acostumado. Ele estava muito acostumado. Achava que a dor era normal do funcionamento do joelho. Exato, ele achou. Agora eu sei o que é subir uma escada sem sentir dor, porque ele achava que era normal. A pessoa estava acostumada, vai subindo, tem um desconfortozinho ali, um inchaçozinho ali, e a pessoa vai ignorando, tomando às vezes medicamento de farmácia, medicamento que a vizinha sugeriu, o amigo, o porteiro. E aí nessa brincadeira, entendeu? Vão acontecendo, piorando o problema e outros problemas que surgem com medicamento, com medicação sem prescrição. Vamos falar um pouco de lesões, tipos de lesões. Primeiro, lesão não tem nada a ver com um acidente. Lesão, ela pode ser um movimento repetitivo e isso vira lesão. Lesão já é a consequência, vamos dizer assim, de uma situação. Mas quais são as mais comuns no joelho em si? Só artrose ou tem outros tipos? A lesão, ela pode ser, vou falar assim, a grosso modo, a lesão pode ser degenerativa, que é isso que você está falando, uso em excesso, você vai usando e vai gastando como objetos pessoais que você usa e vai gastando, a nossa junta também. E tem a lesão traumática. Então, uma pessoa previamente saudável que sofreu um trauma jogando futebol, vôlei, basquete, qualquer esporte desse. Então, isso é uma lesão traumática. E tem a combinação desses elementos, é uma lesão mista. Então, a grosso modo, seria isso. No joelho, além da lesão degenerativa, o desgaste da cartilagem, que é a artrose que a gente comentou agora. Então, o mais comum que a gente vê são as lesões ligamentares. Principalmente num país que... Futebol aqui, né? 30 milhões de praticantes desse esporte. Assim,
de dados oficiais, né? Porque assim... Fora Fora o que não é computado e que a gente não sabe, né? Então, são 30 milhões, mais ou menos, né? Aproximadamente, de praticantes. Então, o volume de lesões musculares, a lesão mais comum, distensão muscular, estiramento muscular, periarticular, próximo do joelho, não necessariamente do joelho, mas dentro do joelho em si, seriam as lesões de ligamento, o famoso ligamento cruzado anterior, o LCA, e as lesões meniscais. Essas são as mais comuns. Mas aí tem, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Ele teve uma lesão do tendão patelar, não foi nenhuma dessas duas que eu falei. Tem lesões do tendão do quadríceps, que foi, se eu não me engano, a Graciane. Eu não sou muito de saber famosos, mas acho que é Graziane Barbosa. Ex-esposa do Belo. Fazendo musculação. Pelo que me mostraram, foi uma ruptura do tendão do quadríceps, se aquele exame é dela realmente, né? Então, assim, são lesões que também acontecem comumente, mas as mais comuns, disparadamente, são lesões de menisco e lesões de ligamento cruzado anterior. Mas, de novo, tem outros ligamentos no joelho, esses só são os mais acometidos. Ontem, um atleta, puxei aqui para só não errar o nome dele, o Jimmy Butler, jogador do Golden State, foi considerado o LCA, e o tempo de recuperação dado pelos médicos do Golden State na NBA, 1 ano. E quando eu vi o vídeo ontem, eu gosto de saber, ele pulou para pegar o rebote, quando ele pisa, o joelho dobra de lado. Uhum. Então imagina ali um jogador 2 e cacetada, mais de 100 quilos provavelmente, e na matéria disseram que o que deve ter mais puxado foi porque na hora da queda ele caiu com a ponta do pé, não deu estabilidade. Aí vem essa pergunta: as lesões, elas ocorrem às vezes só por um pequeno detalhe, né? Uma pisadinha de besta, ponta de pé, ponta da escada ali no degrau, aí ela gera uma lesão absurda. Sim, com certeza, porque como você falou, né? O pé não estava bem apoiado, quando ele aterrissou do salto, o joelho fez aquele movimento por falta de apoio. Mas com certeza, um calçado inadequado, um brinquedo de criança fora do lugar, um tapete, um chinelo que a ponta engancha em algum objeto, algum móvel dentro de casa, um pisar em falso. Por isso que esses atletas aí, eles repetem esses gestos exaustivamente, porque isso fica automático para eles e a chance de erro é muito pequena. Você vê que assim, tem lesões, mas se você pesquisar a quantidade de jogadores profissionais que tem, não é tão grande, entendeu? Se a gente se basear, levar em consideração o nível de prática, né? Nível de intensidade de jogo, o nível de demanda física que eles têm. Então, assim, não é muito frequente como se esperava. É frequente, com certeza, mas não tanto. Porque eles treinam exaustivamente. Agora, um dos fatores é isso. É o erro do gesto esportivo, é pisar em falso. Mas também tem a questão do atleta jogar cansado. Então, essas lesões, elas geralmente acontecem no final da prática, ou final do campeonato, quando o atleta já passou por todo o campeonato e está no final já com aquele acúmulo de cansaço, a musculatura já não faz o mesmo controle, ou no final do jogo. Geralmente é assim, entendeu? Porque aí o controle neuromuscular é menor e o paciente não consegue evitar a lesão. Então, infelizmente, é isso que acontece. Falamos aqui de atletas, mas é comum a gente falar que o acidente doméstico tem um índice... O hábito doméstico em si, a dona de casa que está ali, agacha, levanta, puxa, trabalha em piso molhado, limpando a casa. O acidente doméstico tem um número significativo entre as lesões. Eu não vou falar, vamos tirar, não acidente, mas os hábitos, vamos dizer assim, domésticos. A gente fala de atleta, mas acontece também dentro de casa, né? Sim, eu vi até um vídeo engraçado esses dias, que é assim, a legenda era mais ou menos assim: quando minha família tá tudo bem, muito feliz, aí meu avô ele tem que tá muito feliz, minha família, eu tenho que aprontar algum. Aí mostra a pessoa subindo no telhado, varrendo o telhado, pintando alguma coisa que não era para ele estar, com a escada pendurada. Então, assim, esse tipo de coisa acontece bastante, é muito comum. Mas mais comum do que o acidente doméstico é o acidente automobilístico. Então, aqui no Brasil, veja, um dado interessante. A nossa frota de veículos é mais ou menos... De 2024, esse dado, 2024 a 25, de 125 milhões de veículos, mais ou menos, ao todo. Desses, 65 a 70 milhões são veículos leves, carros. E metade, 35 milhões mais ou menos, de moto. Então, a nossa frota de 125 milhões tem 35 milhões de moto. Agora, compare nos Estados Unidos, eles têm mais ou menos 300 milhões de veículos na sua frota e 9 milhões de motos.
A gente tem muito mais moto. E a moto, sozinha, ela é responsável por 20% da frota, né? Mas 52% das internações. Acidente de moto é muito frequente, entendeu? Uhum. Então, assim, 22% dos automóveis... Perdão, 22% é o número de motos. Então, 35 de 125, mais ou menos. Dá uns 28%, mais ou menos, de motos em relação ao todo de veículos. Mas esses 20% são responsáveis por 52% das internações hospitalares, de novo, dados oficiais, né? Fora o que não é notificado, fora o acidente que o cara vai embora, não fica para prestar... Cuida em casa. Cuida em casa, vai no SAMU, não chega lá, não tem registro no hospital, não faz o controle, entendeu? Então, assim, mais comum do que acidente doméstico é o acidente de trânsito, e geralmente são acidentes graves, porque a moto o cara tá desprotegido. Tá exposto, Exato. machuca muito. Dentro do seu consultório, você tem uma lesão de joelho que é a mais comum? Disparado é a lesão de menisco. Disparado. Como é que ela causa? Como é que causa a lesão? Então, a lesão do menisco, se a gente voltar na nossa conversa lá, tem aquela lesão degenerativa, que é o desgaste. Então, assim, eu só vou discordar de uma coisa que você falou no começo da apresentação, que o joelho não é um órgão. A gente entende hoje que o joelho... Eu falei como órgão, porque as pessoas acham que é um órgão, né? Não, mas a gente entende como um órgão. Tão importante que é. Porque o joelho, ele não é só aquela coisa de absorver impacto. O joelho é muito mais complexo. Veja, são pelo menos 4 ossos que compõem o joelho. Os principais são o fêmur e a tíbia, mas tem a patela e a fíbula também. Aí a gente tem cada joelho 2 meniscos, tem a cartilagem articular, que é uma coisa... A gente podia passar 2 horas só falando sobre a cartilagem articular, estrutura, molecular, como é que funciona. Bem projetada. Impressionante, é uma coisa altamente especializada, e sem ela a gente não conseguiria fazer o básico. Se você não tem cartilagem, você vê como você conhece pessoas que estão sofrendo por causa disso. E envelopando, fechando tudo isso, além dos ligamentos que eu já falei, tem uma cápsula articular que lacra o joelho, e essa cápsula ela não é inerte, ela não é só um isolante. Dentro dessa cápsula, forrando a parte interna dela, tem células. Tem células chamadas sinoviócitos. Então, tem o sinoviócito tipo A, ele é uma célula de defesa do joelho, como se fosse um soldado que fica lá dentro para proteger de lesões, ele tenta resolver o problema. E tem o sinoviócito tipo B, que vai produzir o líquido sinovial, aquele lubrificante do joelho. Então, veja que eu acho isso lindo demais, é impressionante. Imagina, você está caminhando, quando você pisa no chão, o menisco ele é uma esponjinha. Então, além de amortecedor de impacto e estabilizador do joelho, quando você pisa o menisco, você tira o pé do chão, ele se enche desse líquido produzido lá pela cápsula articular. Então, ele se enche. Quando você pisa no chão de novo, ele espalha esse líquido. Para quê? Para nutrir a cartilagem. A cartilagem depende desse movimento do menisco para nutrição, porque ela é avascular, não chega sangue na cartilagem. Então, se você não tem uma nutrição dessa forma, e de outras formas também que ela se nutre, mas essa é uma das formas principais, a cartilagem morre. Então, assim, uma coisa está bem ligadinha à outra, entendeu? E a gente, por isso, considera um órgão. Se você, por exemplo, tira um menisco, todo órgão vai começar a sofrer. Perdão, então, o menisco é a lesão mais comum no consultório. Ela pode ser machucada pelo desgaste, pelo uso excessivo. Então, assim, o cara era maratonista, jogador de futebol, de quadra, não reforçava a musculatura, tinha lesões atrás de lesão. Esse cara não cuidava do joelho, o joelho foi desgastando, até que chega um ponto que o menisco ele é um amortecedor, mas ele está um amortecedor gasto. E eu tenho pacientes que têm esse amortecedor gasto que se machucam trocando um passo na rua. Andando, como eu falei, andando na escada. Porque o menisco não suporta mais. Aquele foi a gota d'água para ele. Pisou, rasgou. Pronto. Aí essa pessoa já tinha um joelho machucadinho, gastando, sofrido, e ali foi a gota d'água. Tem pacientes que falam assim para mim, doutor, eu tava andando no calçadão, ali na 13 de julho, dei um passo em falso, não sei o que foi, para mim eu não me torci nem nada, e eu só ouvi um estalo, daquele dia em diante meu joelho nunca mais foi o mesmo, meu joelho incha, dói, eu não consigo dobrar, acordo no meio da noite com dor, entendeu? Então esse é um tipo de cenário, é uma história, vem se desenhando, a pessoa vem com aquele joelho gastando. E outra lesão do menisco é aquele trauma, o jogador de basquete, por exemplo, quando torce o joelho, associado à lesão do ligamento, às vezes tem uma lesão meniscal também aí. Então é muito comum o ligamento cruzado anterior ter uma lesão do menisco externo junto com ele, quando é aguda, entendeu? Uma lesão. Eu lembro, o vídeo ele dobra o joelho para dentro. Exato. Aí quando ele dobra o joelho para dentro, o lado que encosta mais é o externo. Então você rompe o ligamento de fora que estava segurando ele para fazer aquela contenção, rompe aquele, e o lado externo é onde tem o contato do menisco, o contato assim, né? Imagina a dor, né? Então isso dói. Geralmente o atleta não consegue continuar na atividade. Vai embora, tem que sair.
É muito comum, então, as pessoas chamarem assim, não dá muita bola para aquela pontadazinha que deu no joelho, né? Ali já pode ser uma lesão dando sinal, né? O que é que eu falaria? Bem colocado. Se for uma pontadazinha que aconteceu uma vez e nunca mais, tudo bem. Você ignorar como a gente ignora mesmo. Mas quando essa pontadinha acontecer, fique atento. Quantas vezes na semana ela está acontecendo? Quantas vezes você está ignorando essa pontadinha? De que forma ela acontece? Exato. É sistemático, por exemplo, sempre que eu vou subir uma escada, eu sinto essa pontada. Sempre que eu vou dobrar o joelho na missa para rezar, eu sinto essa pontada. Sempre que eu vou girar dançando salão, enfim, eu sinto. Então, assim, é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa que aconteceu uma vez na vida e nunca mais. A pessoa tem que ficar atenta. Vem com outros sintomas, vem com inchaço, vem com o joelho ficando cheio, vem com dificuldade para movimentar o joelho, com dificuldade para andar, entendeu? Então, essa pontadinha, você tem que ficar atento. Se ela não se repetir mais, tudo bem. Se ela não vier com outros sintomas, tudo bem ignorar. João, eu queria só esclarecer. Existem, acho que é um momento confuso das pessoas acharem que o joelho é só um movimento assim. Não. Né? Ele, numa pisada, ele deve fazer vários movimentos que a gente nem percebe, né? Eu vou fazer até um desafio para a pessoa que está em casa lá. Se a pessoa estiver deitada assistindo, ela pode olhar a posição do pé enquanto o joelho está reto e depois vai dobrando a posição do pé. Tenta dobrar de um jeito que não assim, manipule o movimento. Ela vai perceber que o pé ela sai de rotação externa para rotação interna. Esse é um movimento que acontece, o pé vai fazendo esse movimento porque o joelho gira também. Então o joelho não tem só flexão e extensão. Ele tem movimentos de rotação e movimento de translação, de rolamento, que a gente fala também. Então, o joelho ele faz isso e dobra. Ele rola e dobra. Ele não é só uma flexão. É uma articulação muito complexa. Não é um movimento puro, isolado assim. Ele tem rotação com deslocamento e flexo-extensão. Vamos entrar aqui numa comparação. Esporte, casa e trabalho. No esporte, é mais comum lesões graves do atleta amador ou do atleta profissional? Dependendo do esporte. Engraçado, eu fiz até minha dissertação de mestrado foi mais ou menos sobre isso. Eu acompanhei os jogadores do Confiança e do Sergipe na época. Eu fui nos 2 clubes e passei um tempo lá. Inclusive, eu atendia gratuitamente os atletas. E também, para juntar material, para fazer uma revisão bibliográfica, eu li muito sobre esporte amador. E uma coisa que eu vi foi que os padrões se repetem. Só que com mais frequência no atleta profissional em relação a algumas coisas, porque eles têm mais volume de prática. Você pensar que o atleta profissional ele tem aquele compromisso de estar todo dia treinando por tantas horas. Não é só o jogo. Não é só o jogo, exato. Então o atleta profissional ele tem um calendário esportivo a cumprir de jogos e tem todo um volume de treino por trás disso, entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa. É mais comum o seguinte cenário. No atleta amador, o cara que joga de vez em quando, não está pronto para jogar, e aí de repente chamam ele, tem 3 anos que eu não jogo, mas eu vou. E aí chega lá, não faz um aquecimento, não tem nenhum preparo físico, às vezes está um pouquinho acima do peso, aquele peso, aquela barriguinha que foi crescendo ao longo do tempo. E esse cara, ele está mais sujeito... Esse paciente está mais sujeito a um risco de lesão muscular por falta de preparo. O atleta profissional está mais sujeito a lesões por fadiga, por excesso, overtraining, que a gente chama, né? Excesso de treino, entendeu? Então, assim, eu vejo situações assim, fulano ele foi jogar futebol e aí no primeiro chute ele saiu porque distendeu a coxa. Ele não aqueceu direito, ele achou que era só chegar e ficar chutando 3 lá. meses sem jogar. Até às vezes mais. Depois faça uma enquete aí com seus quanto tempo você já ficou sem jogar e voltou à prática sem nenhum preparo? É muito comum. Tem difundido muito agora as corridas, né? Uhum. E já tem algum estudo de aumento de lesões desses atletas de corrida? Porque virou moda, né? Correr. Mas preparo em si, nem todos, né? Pois é. Isso é um ponto muito interessante. Sempre brinco, eu falo o seguinte. A gente tira a carteira de habilitação para dirigir. Devia ter uma carteira de habilitação para correr também. Você tinha que fazer todo um processo de treinamento, de preparo, e no final você recebeu, pronto, tá aqui sua carteirinha, agora você pode correr.
Porque as pessoas, elas acham que é um esporte muito prático. Você põe o tênis, vai, tá na rua e começa a praticar. Às vezes a pessoa não tem a menor noção do gesto esportivo, nunca foi atleta na vida. Às vezes a pessoa escolhe a corrida de rua para perder peso, o que eu acho errado, eu não recomendo. Eu acho que você tem que... As pessoas fazem o quê, né? Seguem a ordem. Correr para perder peso. E a minha recomendação é perca peso para poder correr. Lógico, você vai carregar essa carga toda. Exato. Quando você está em pé, vamos dizer assim, a grosso modo, o seu peso está dividido entre duas pernas, está parado em pé. Quando você fica apoiado em só uma perna, ali, rapidamente você já multiplicou o peso do seu corpo por 2,5 a 3, porque você jogou tudo para cá e tem outras cargas que agem. Quando você começa a caminhar, uma caminhada leve, cada joelho está recebendo 3,5 vezes o seu peso do corpo. Então, se você pesa 100 quilos, numa caminhada leve, cada joelho está com 300 quilos a todo momento ali, trabalhando. Subir dessa escada pode chegar a 5 vezes. Subir dessa escada. Sabia disso. Corrida de rua pode chegar a 8 vezes. Pode chegar. É claro que depende de várias coisas. Fatores da pessoa, peso, entendeu? Que a pessoa tem, gesto esportivo, tênis, acessórios que elas usam, entendeu? Então tem tudo isso. Eu não quero ser crítico, espero que os defensores, os corredores defensores da nova tendência não me peguem na rua para dar umas porradas. Mas eu penso assim, João, é porque quando a gente vê maratonas, essas provas mais profissionais, o circuito é analisado, Sim. É estudado. Por exemplo, a gente vai teve a Olimpíada, a última Olimpíada, provavelmente em Los Angeles, que eu conheço, eles vão escolher um circuito com um asfalto muito bom, eles vão olhar bueiro, essas coisas todas. E essas corridas estão acontecendo todo final de semana, praticamente. A gente não tem um piso muito bom. Atletas comprando tênis em loja de departamento. Porque pouca gente sabe, um tênis de um corredor profissional custa 5 mil, 10 mil reais. É um tênis preparado para isso. Usa uma meia específica, não é qualquer meia. A própria amarração do tênis influencia. Eu tô falando isso, pode estar acontecendo justamente porque corridas em pisos que o carro já passa por ali, já sofre no amortecedor. Imagina a gente, pisa num bueiro, tem um buraquinho, não é um asfalto plano. Sim. Isso pode estar ajudando? Sim, então tem todos esses obstáculos aí que você falou, né? Então assim, tem buraco na rua, tem latinha. Por exemplo, durante a corrida as pessoas às vezes jogam copos de água que usam para se hidratar. E o atleta, é comum, eu recebo pacientes que pisaram e torceram o pé, torceram o joelho, tiveram que sair da corrida porque outra pessoa jogou, não se preocupou em dar um destino adequado para aquele copo, entendeu? Não deixou a pista livre. Não deixou a pista livre, então a pessoa pisou naquele copo, escorregou, caiu. Então tem quedas, tem traumas de entorse, tornozelo, joelho, tem as distensões musculares e tem o excesso. Tem muito assim, ó. Doutor, eu tô correndo e já perdi 15 quilos. Tava tudo bem nesses últimos 4 meses, mas agora meu joelho começou a doer. Por quê? Por que agora que eu tô mais magro? Porque assim, não é que você tá mais magro, o seu joelho, ele tá reclamando do processo. Ele cansou. Exato. Ele cansou. Exatamente, entendeu? E tem um pouquinho da vaidade, né? Porque o cara tá fazendo ali a prova de 5 km, já começou a doer o joelho, ele não vou abandonar, meus amigos vão falar de mim, que eu abandonei a prova. Vai até o fim doendo, né? Exato. E assim, não tem... isso é muito importante que você falou, porque não tem só a questão da dor articulada, ortopédica. Tem outras questões até mais importantes a curto prazo, que é o seguinte: a pessoa não se hidrata direito, não fez um planejamento para aquela corrida, acha que é só uma questão de motivação. Tá conversando em vez de se aquecer. Exato. Aí o que acontece? Por exemplo, ele pode hiperaquecer, a temperatura dele subir muito, a pessoa pode desidratar gravemente numa corrida de rua. Os departamentos médicos de corrida que o digam, tem pessoas que têm convulsão. Não é que vai acontecer com todo mundo. Veja, eu não sou um opositor do esporte, pelo contrário. Meus pacientes sabem que meu princípio é o seguinte: vamos devolver esse atleta a todo custo para a prática. O que eu estou falando aqui é só cuidar e se preparar para a prática esportiva, para a pessoa não ter essas lesões que são tão assim comprometedoras. A pessoa deixa de praticar o que ela gosta, tem uma lesão que às vezes precisa de cirurgia, entendeu? Então é isso que eu estou falando, é só o cuidado, entendeu? Então, conhecer a pista antes, né? Ver, tem buraco aqui, qual é o lugar que eu devo correr? Se proteger com barreira para o sol, boné, óculos escuro, protetor solar, roupa leve, tudo isso importa. Porque se você cansa antes, como eu disse,
Ah, mas é só uma questão de hidratar. Não é, porque o seu músculo cansado, ele te protege menos dos perigos do... Se você tá... Imagina o seguinte, qual que é a situação que o cara tá mais... Ou o paciente tá mais predisposto a uma lesão? Aquela que ele chegou, aqueceu, começou a correr, tá lá, ó, inteiro. Não, tô bem aqui, fazendo o pace que ele treinou para aquilo. Uma pessoa que simplesmente tá lá, você vê que aquela pessoa tá se esforçando demais, tá gastando energia, ela tá muito cansada. E aí, quem vai se proteger melhor de um buraco na pista? Aquele atleta que tá inteiro, concentrado, focado, que se preparou. Então, assim, tudo isso leva... A pessoa vai desidratando, vai cansando a musculatura, fadigada, ela tá mais sujeita a lesões. Então, as coisas têm relação. É a mesma pessoa, o mesmo atleta, né? Saindo do atleta, vamos para a linha de trabalho, laboral. Trabalhar sentado muito tempo. Trabalhar em pé muito tempo. Vai comprometer o joelho? O sentado, ele pode comprometer o joelho de uma forma e o em pé de outra forma. Porque o que acontece é o seguinte, quando você fica muitas horas sentado, e principalmente aquela pessoa que tem o hábito de trazer o pé lá para trás e ficar com o joelho bem dobrado, ou às vezes a pessoa até coloca uma perna por baixo da outra e senta com o joelho bem dobrado, tá entendendo o que eu tô falando? Então essa pessoa que fica várias horas com o joelho dobrado, ela não tá fazendo movimentos no joelho. E lembra que eu falei que a cápsula produz o líquido sinovial? Ela produz como resposta ao estímulo, que é o estímulo do movimento. Então a pessoa parada, ela não, vamos dizer assim, não produz o líquido sinovial da mesma forma, o líquido é o que protege a cartilagem, que é uma pessoa que faz o movimento adequado. Então, se você fica muitas horas sentado com o joelho lá, com a patela na posição de 90 graus, a patela está pressionando o fêmur. Aquilo gera uma inflamação da cartilagem entre a patela e o fêmur. Isso pode causar a famosa condromalácia. Ficar muitas horas sentado, entendeu? Então, isso é um risco da ficar... Porque a pessoa acha, não, mas sentado meu joelho está bem. Não tá. Isso teria a ver eu falar assim... Eu vou descrever uma pessoa. Ela acordou, em menos de 1 hora, ela já tomou café, tomou banho, se arrumou, vai dirigindo seu carro para o escritório, fica 4 horas trabalhando, almoça sentado, volta a trabalhar, vai para casa, passa mais meia hora em pé fazendo alguma coisa, come, deita, passa o resto da noite assistindo Netflix. O joelho não trabalhou nessas 24 horas, né? Pois é. Se a pessoa ficar... Imagina isso ao longo de vários dias, semanas, meses, anos. O efeito cumulativo que isso tem na articulação, entendeu? Então, você está certo. Tanto é que uma recomendação que eu faço para os pacientes é o seguinte, ó, você está lá várias horas sentada, para um pouquinho... Programa uma pausa. O relógio ele apita, hora de ficar em pé. Exato, levanta, vai ao banheiro, vai pegar uma água. Ou então, o meu trabalho eu tenho que ficar concentrado. Aqui embaixo da mesa, ó, faz uns movimentos com o joelho, flexo, extensão, tranquila. Põe o joelho para trabalhar um pouquinho, faz uns 10, 15 movimentos de um lado, do outro. Dá uma lubrificada no seu joelho, cicla o seu joelho, é o que eu falo. Ciclar é você fazer extensão, flexão, extensão e flexão. E trabalhar em pé? Trabalhar em pé já vem outros problemas, lojista, né? Por exemplo, vendedor de comércio. Porque aí a carga lá em cima, aí vem a questão de você estar forçando o menisco, o amortecedor o tempo inteiro, entendeu? Geralmente a pessoa que trabalha muitas horas em pé, ela sofre muito do pé mesmo, lá embaixo, porque a energia dissipa e a pessoa pode ter já ouviu falar no esporão do pé? É um termo vulgar para fascite plantar, que é a inflamação embaixo do pé. Então, geralmente, essas pessoas sofrem mais disso, mas o joelho também reclama. Você está degenerando o menisco, você está gerando uma carga lá. Imagina uma pessoa que pesa, sei lá, 80 quilos, ela deveria pesar 60 pela altura, 20 quilos acima do peso e em pé lá o dia inteiro. Isso é uma sobrecarga, entendeu? Então, tudo que sobrecarrega pode levar à degeneração do menisco. Da mesma forma que, por exemplo, um rejuntador, pedreiro, que trabalha com o joelho dobrado lá, aquilo é muito ruim para o joelho. Passando o rejunte, horas e horas agachado. Aquilo é ruim para a cartilagem, ruim para o menisco. Então, assim, todo excesso deve ser evitado. Todo excesso. E dentro de casa, os hábitos domésticos, principalmente quem cuida de casa, a dona de casa, ela tem algum tipo de estudo dizer assim, a maior parte das atividades assim tendem a dar um problema de joelho, né? Alguma atividade específica do ambiente doméstico, você fala? Usar a escada para estar subindo, aí não calça bem a escada, ó, trabalhar em piso molhado, porque aí você fica ali forçando, né, o joelho para não dar escorregada, né? Assim, o piso molhado seria mais risco para queda mesmo, principalmente para idosos, né? Aí você cai de joelho no chão, você pode ter uma fratura de qualquer parte, ou torcer ligamento menisco. Subir e descer a escada talvez demais, seja... É um vilão escada? Se for em excesso. Se for em excesso, sim.
Como todo excesso que a gente... Eu vejo em academia, a gente fica 1 hora na escada. Todo dia. Pois é. Aí, assim, tem que ver se aquela pessoa tá pronta para aquilo. Porque a máquina tá lá. Ela está disponível para receber quem vai usá-la. E aí vão pessoas prontas para aquilo e não prontas. Entendeu? Mas assim, é comum a pessoa que usa muito a escada ter um pouquinho de desgaste na patela também, a cartilagem da patela, a condromalácia também. Dentro de casa, assim, no dia a dia, não só dentro de casa, na nossa vida, existe alguma recomendação de coisas que eu podia fazer, alongamento? Por exemplo, eu tô aprendendo agora, bem depois de tá sofrendo com um problema no ombro, é que a gente passa horas dormindo e de repente acorda, começa a se mexer todo. Então, minha fisioterapeuta tá me indicando que eu acordei, beleza, calma, levanta devagar um braço, você vai começando a reaquecer o corpo. No caso de joelho, a gente pode ter vou fazer tal coisa, então eu fazer um alongamento, fazer uns 2, 3 agachadas para ligar o motor, vamos dizer assim. Tem alguma coisa, recomendação? Sim, tem uns exercícios de alongamento que são bons, são interessantes de você fazer, porque você diminui a rigidez muscular e isso melhora a performance da articulação. Pode ser aquele, desculpa de interromper, a gente acordar e aí abraça um pouco a perna, tá acordando, então eu vou começar a me mexer. Pode fazer isso, pode fazer movimentos de... E você está falando da pessoa deitada ainda, né? Tipo um aquecimento para o dia, né? Vou começar... assim, se a pessoa tá deitada, isso depende, porque a pessoa muito idosa, às vezes ela usa essas atividades, né? Então, abraçar a perna, o joelho, o outro lado, fazer, por exemplo, você deitado com o joelho reto, fazer elevações da perna de um lado do outro, então fazer algumas sessões de um lado, alguma do outro. Isso pode aquecer a musculatura, então isso é um bom exercício. Você também tem exercícios de mobilidade. Então, para você melhorar a mobilidade do quadril, tornozelo, joelho e alongamento. Isso dá uma preparada para o seu dia. Mas o que você faz durante o dia também importa. E eu também falo assim, no final do dia, também repita esses exercícios. Desaquecer. Dá uma alongada, movimentar um pouco o joelho que não foi movimentado ao longo do dia, entendeu? A pessoa, geralmente, que alonga antes de dormir, ela já dorme mais relaxada. Ela dorme melhor, não tem aquela tanta interferência no sono, entendeu? Tem uma pergunta aqui que eu vou antecipar, que é de uma pessoa que perguntou o seguinte: todo joelho estala? Dá um estalinho, ele é normal? Não é normal? Não. Tanto é que tem pacientes que, assim, veja, não é que não é normal. Eu estou respondendo a primeira pergunta. Todo joelho estala? Não. Tanto é que tem pacientes que falam assim, meu joelho direito é o que mais estala, o esquerdo não estala nada. Na própria pessoa tem uma variação, porque da forma que a pessoa usa, entendeu? Agora, geralmente o que eu tenho visto é que um estalo, quando não tem repercussão clínica, então ele vem sem associação com inchaço, não tem inchaço, não tem dor, um estalo, tá aqui. Aquele estalo de reposicionamento da articulação, vamos dizer assim. Não tem problema nenhum. Esses estalos acontecem, não causam dor, não causam nenhum problema para a pessoa, não tem nenhuma limitação, sem problema. Agora tem que diferenciar o ruído, né? Tem o estalo e tem assim, aquele barulho tipo um ranger, um raspar. Esse raspando osso com osso, esse já é um pouco mais preocupante. E tem o estalo que vem toda vez que estala dói. A pessoa põe a mão no joelho, o estalo dói. Isso também pode ser outra lesão, por exemplo, lesão de menisco, entendeu? Então fazer barulho enquanto você anda não é problema. Fazendo uma comparação, João, dor e inchaço. Eu não tenho dor, mas sempre meu joelho dá uma inchada, depois desincha. O inchado já é um alerta, né? Sim. O joelho não é para ter líquido constantemente. Porque esse líquido, ele já é um alerta por quê? Porque ali dentro daquele líquido tem, vamos dizer assim, quando o joelho produz mais líquido, ele não está produzindo aquele líquido saudável que eu falei lá no começo, o líquido sinovial. Geralmente é um líquido rico em proteínas inflamatórias. Quando você quer falar com seu filho, ou sua filha, ou alguma pessoa da sua família, você manda um zap. O nosso corpo, de uma célula para outra, ele manda um mensageiro químico, uma proteína inflamatória. Então, essas proteínas que são lançadas na articulação, elas atraem células inflamatórias, entendeu? E isso fica perpetuando o processo inflamatório. É como se alguém no nosso joelho detectasse, tem uma coisa errada. Aí produz esse proteína, esse mensageiro traz mais célula. Aí começa a vir outros fatores que fazem o joelho inchar, que fazem o joelho inflamar. Então, assim, naquele líquido, a gente tem até um professor meu que falava, aquilo é um veneninho, aquilo é tóxico, não é bom você ficar tendo aquele líquido
nem repetidamente, nem aquela pessoa que fica, meu joelho tá sempre inchado há 2 anos. Já estou acostumado. Já tô acostumado, não é problema. Não. Não é para inchar. Mas assim, é raro a pessoa ter um inchaço sem dor. É raro. Geralmente tem dor. Uma preocupação de alguém que tem um joelho, que procura você no consultório, é provavelmente perguntar, doutor, meu joelho vai ficar bom? Ele é 100% recuperável dependendo da lesão? Dependendo da lesão, sim. Isso é a coisa que mais me dá prazer no consultório. É você recuperar uma pessoa e fazer ela voltar para o que ela gosta, para as atividades com a família dela, para a atividade esportiva dela. Tem pessoas que falam, doutor, por favor, faça tudo, só não me tire a corrida, porque senão eu vou entrar em depressão. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um trabalho para recuperar aquela pessoa para a atividade esportiva. Existem lesões, muitas lesões que são 100% recuperáveis. Muitas lesões. Tem lesões que a gente recupera e a pessoa fica com alguma sequela, algum dano, mas ainda assim ela consegue voltar a praticar alguma coisa, consegue ter mais autonomia no dia a dia. Eu diria que a maioria dos problemas do joelho a gente consegue alguma solução que devolva a qualidade de vida da pessoa. Tratamento, ela pode ser só através de medicamento, fisioterapia, ou tem que associar medicamento e terapia ou intervenções cirúrgicas, dá para fazer... É claro que isso varia de situação para situação, de lesão para lesão, de patologia para patologia, mas a gente consegue, assim, traçar um cronograma para sempre fazer assim, quer dizer, não sempre, né? Na maioria das vezes. Receber o paciente, conheceu ele, a gente começa com tratamento de acordo com o perfil, ou medicamentoso, ou com fisioterapia, ou puramente uma reabilitação. Dá para fazer isso. Depois a gente vai para um estágio um pouco mais invasivo, que seriam as punções, infiltrações. Tem um estágio ainda mais invasivo, que são alguns bloqueios, algumas coisas que podem ser feitas. E tem o estágio cirúrgico. Então, assim, a maioria dos pacientes... Eu vou te falar que a minha taxa de operar paciente no consultório, de cada 100 pessoas, eu opero 3. Porque eu sempre tento seguir esse passo a passo. Isso é a última opção, né? Exato. Porque, assim, a gente primeiro tem que conhecer o paciente, tem que saber se ele precisa realmente daquilo para indicar. Então, assim, alguns pacientes meus que vão estar vendo esse vídeo, eles vão lembrar do que eu estou falando aqui, vamos operar agora, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se você recupera melhor com esse caminho antes de pensar na cirurgia. Eu quero ver como é que você sai. Até mesmo porque, digamos que a gente precisa chegar na cirurgia. O paciente vai ficar com aquela ideia de que você tentou, que foi tentado, ele viu se teve efeito ou não. E na maioria das vezes vai ter algum efeito. Eu vou entrar nos mitos e verdades, tem um pouquinho das perguntas que eu recebi. Tá joia? A primeira, você acabou de falar um termo que muita gente acha que a infiltração é uma... Eu particularmente ouvia muito, do jogador Reinaldo, olha, eu tô entregando a idade. Reinaldo do Atlético Mineiro, ele acabou a carreira dele muito cedo, porque ele só jogava infiltrado. Aí se tem muito um mito, foi uma pergunta que eu recebi, que a infiltração é uma artimanha para parar a dor. A infiltração, ela é parte de um tratamento? A infiltração é você está injetando um medicamento no local? A infiltração é só o nome do procedimento de você aplicar um medicamento dentro de uma articulação. Isso é uma infiltração. Essa infiltração pode ser feita com várias substâncias. Ela pode ser feita com corticoide, que é o clássico mais usado e que é o que o Reinaldo, o Garrincha, usava. O Garrincha, a carreira dele acabou. Eu li o livro dele, a biografia. Tem relatos lá de que ele fazia mais de 50 infiltrações por ano. A gente recomenda com corticoide no máximo 2, no máximo, e tem que ver caso a caso. Ele fazia mais de 50. Qual é o problema disso? Que o corticoide em baixas doses, ele desinflama a junta. Ele é bom, mas quando você começa a usar em excesso, ele começa a degradar a cartilagem. Então eu quero proteger a cartilagem e estou colocando medicamento na articulação do meu paciente que vai degradar em excesso, entendeu? Então a resposta é dose dependente. Se eu uso com sabedoria, a infiltração com corticoide que eu estou falando, ela vai ter os efeitos benéficos. Se eu uso em excesso e mal usado, aí começa a vir a destruição da articulação, isso que você citou. Aí realmente é uma coisa assim, rápida. Se a pessoa começa a usar em excesso, em pouco tempo ela destrói a articulação dela. Mas tem outras coisas que podem ser infiltradas que não são
tão ruins assim, entendeu? Que não tem esses efeitos. O ácido hialurônico, tem outros ortobiológicos hoje em dia, que são coisas derivadas do próprio paciente, células-tronco, PRP. Tem esse novo pool de opções. Então, a infiltração é a forma de você colocar o remédio lá dentro. O que vai depender é qual remédio que você colocou. Ligado a isso, a automedicação, principalmente em chegar na farmácia e ver aqueles remédios de relaxante muscular, remédio para dor de articulação, você tem lá sem prescrição e vai lá e pega. A pessoa já tem uma dorzinha ali e fica tomando, a dorzinha passa, não, melhorei. Aí ela acha que não está resolvido o problema. Essa automedicação, principalmente para joelho, é perigosa? Lógico que toda automedicação, né? Sim. Principalmente se a pessoa faz disso um hábito, né? Porque além de você estar potencialmente mascarando um problema, você está se enganando, né? Além disso, ainda tem outros problemas clínicos que podem acontecer. No hospital que eu fiz a residência, tinha uma história lá, e isso aconteceu há muito tempo, e claro que eu não vou citar nomes aqui, mas que ficou famosa, e a gente não sabe nem se era lenda ou se era verdade, mas a mensagem era clara. Quando a prescrição médica dos pacientes internados passou de manual para eletrônica no computador, surgiu uma facilidade de você não ter que repetir manualmente aquilo, mas também surgiu um perigo, que é o seguinte: um paciente ficou internado lá em determinado local e os médicos, cada dia era eles só davam Ctrl+C, Ctrl+V e próxima receita. E o paciente ficou usando anti-inflamatório durante vários dias sem ninguém perceber. Porque na pressa de fazer várias coisas, de atender muitos pacientes, de querer ajudar todo mundo, foram só dando vamos lá, vamos continuar. Esse paciente desenvolveu uma insuficiência renal aguda, ele precisou fazer diálise, hemodiálise e ficou na fila de transplante, precisando de rim. Paciente jovem, se não me engano, ele tinha 20 e poucos anos. Excesso de anti-inflamatório. Excesso de anti-inflamatório. Então, assim, o excesso de anti-inflamatório é uma das causas de insuficiência renal. Quando eu recomendo anti-inflamatório, eu primeiro tenho que ver o perfil do paciente, o que é que ele já usou, quais remédios podem ajudar ele, quais medicamentos ele está usando. O paciente é hipertenso, diabético. O diabético ele já tem, por si só, fatores de risco para lesão renal. O paciente hipertenso também. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Quando o paciente ele faz um bypass, ele evita o médico, vai direto na farmácia, ele pula essa etapa, o paciente está pulando também a etapa de conferência do que é bom para ele. Tem os efeitos colaterais, né? Exato. Além dele estar maquiando um problema. Será que aquele problema vai embora mesmo ou ele está jogando só para debaixo do tapete, né? Algumas vezes resolve, mas pode não resolver. Outra pergunta. É muito comum hoje a gente estar comprando tênis pela internet e o bull de tênis falsificado. Até que ponto o calçado vai prejudicar o joelho? O calçado, ele é muito importante. Se você conhecer alguém que usa bota no trabalho, sapato duro, pergunta para ele o que é que ele acha do calçado. Você vai ver que a pessoa no começo se adapta, mas com pouco tempo ela começa a sentir dor no pé, joelho, tornozelo, coluna. O amortecimento é essencial para uma atividade, principalmente atividade de impacto. Pessoa que fica várias horas assim em pé, fazendo carga, trabalho braçal. Então, eu sempre recomendo duas coisas para o paciente. Primeiro, quando você vai comprar um tênis, veja se ele é confortável. Porque se ele é confortável, ele não está te machucando sua pele, seu pé. E segundo, veja se ele é amortecido. Se o tênis for amortecido e ele não causar, se não for excessivamente amortecido e não causar um risco de instabilidade, porque o tênis com aquele amortecimento muito grande às vezes causa risco, né? Mas se ele tiver um amortecimento razoável, você sentir seguro usando o tênis e for confortável, tá bom, mas prove o tênis antes, entendeu? Então, essa dica já é suficiente. O tênis, com cuidado, um tênis amortecido, confortável, ele dificilmente vai ser um problema sério. Agora, aquele tênis seco, duro, sem amortecimento, que machuca o pé, toda vez que você usa, você pensa, esse tênis eu vou jogar fora, e não joga, e vai usando de novo, e usando. Esse é um problema. E além de um inadequado vai fazer que você pise errado e aí faz o movimento errado, né? Exato, porque o tênis é de borracha, né? É um plástico, é uma borracha, aquilo vai gastando. Se você olhar o tênis depois, por trás, assim, você vê que tem uma inclinação ali, ele foi desgastado. Então, assim, você já não está com apoio plano, estável para o seu pé. Aí vem aqueles obstáculos de buraco na rua, enfim, qualquer lata, qualquer coisa que esteja lá, você tem risco de virar o pé, virar o joelho, cair, tropeçar, bater a cabeça. Eu queria muito dar o nome dele.
aqui, mas não vou fazer isso pra você não, viu? Mas eu vou ler a pergunta. Ele falou assim, minha turma me chama de 10 para as 2. 10 para as 2, gente, o pé é assim, tá? E hoje, com 45 anos, eu tenho dores no joelho. Tem relação? Posso chamar ele de 10 para as 2 também ou não? Para não dizer o nome dele. 10 para as 2? 10 para as 2. Perdão, desculpa, eu só fiquei considerando nos 10 para as 2 e não peguei a pergunta. Ele hoje sente dor. Com 45 anos, ele sente dores no joelho. Tem alguma relação com o fato dele ter a pisada aberta? Se a pisada da pessoa, né, o jeito que ela apoia no chão, foi excessivamente rodado externo, que é isso, aberto, né? Se for excessivamente rodado externo, isso vai alterar a forma como o pé apoia no solo. E essa alteração, muitas vezes a pessoa apoia no arco plantar, que não deveria, por causa do pé excessivamente assim, faz até uma pronação do pé associada, e isso gera uma repercussão para o joelho. Então, ele move errado. Né? Exato, ele gera uma sobrecarga pelo fato de como a carga se transmite. O nosso corpo é basicamente transmissão de carga e energia. Então, se você altera a forma como pisa, altera a repercussão. Vou usar essa pergunta para te perguntar isso. Quando a pessoa lá atrás, jovem, tem já isso, hoje a gente já pode alertar, ó, vamos fazer alguma forma, um tratamento, sei lá, para mudar, porque seu joelho vai sofrer lá na frente. O que depende, né? Depende de si, porque assim, o normal realmente é ser rodado externo. A gente tem que estar um pouco neutro ou rodado externo no pé. Se for demais, aí sim, mas só resolve com cirurgia. É uma cirurgia para uma osteotomia, que é um corte no osso, para derrodar, para derrotatória, para você rodar o osso e voltar ele para a posição normal. Isso pode ser feito. Agora, se for, depende do caso, depende da repercussão, se causa dor ou não, depende disso. Aqui, não vou entrar muito no detalhe, mas a pergunta foi assim, que é uma questão de analisar um colega. Procurei um ortopedista por conta das dores que eu sentia e recebi a indicação de aplicação de colágeno. Existe tá correto ou foi só moda? Aplicação de colágeno, talvez, porque assim, geralmente o colágeno é via oral, que é usado, ou ele vem na forma de pó, apresentação, ou cápsula. Geralmente é assim. Então, o que é injetado dentro da articulação, geralmente é o ácido hialurônico, que é outra substância. Não sei se aqui era... O que ela coloca... Foi indicado que me tratar com colágeno ajudaria a tirar as dores do joelho. Achei que isso era propaganda. Então, o que acontece é o seguinte, o colágeno, ele é uma substância que já está presente na cartilagem, né? A gente tem isso naturalmente no nosso corpo. Só que a gente tem vários tipos de colágeno, né? Mais de 20 tipos. Por exemplo, o colágeno da pele é um, da articulação da cartilagem é outro, de tendões é outro tipo. Por exemplo, então, o colágeno tipo 2 que é usado para articulação, antigamente se vendia ele falando que ele, com grandes promessas, ele regenera a cartilagem, ele faz isso e aquilo. Isso não é verdade. Ele não faz isso. Quando eu prescrevo um colágeno para o paciente, eu tenho que ser bem honesto e transparente com ele e falar o seguinte, o efeito esperado é uma redução da dor e uma redução da inflamação. Mas ele exige um tempo longo de uso, então 3 a 6 meses de uso, para a gente observar algum efeito. Eu tenho visto que os efeitos geralmente não são muito bons. Então eu vou te falar que na minha prática clínica, 20% dos pacientes se beneficiam do colágeno. Eu faço o teste por 3 meses e vejo, você melhorou? Não. A gente suspende. Agora, tem alguns pacientes que falam, doutor, isso aqui me ajudou bastante. Aí a gente pode prolongar um pouco o tratamento. Então, o que a gente faz é um teste terapêutico que chama. Eu testo o paciente prescrevendo por 3 meses para saber se ele vai se beneficiar ou não. Muitas vezes é uma forma de evitar um procedimento mais invasivo, um procedimento cirúrgico. Então, vale a tentativa. Não quer dizer que ela vai se beneficiar disso, mas vale a tentativa. Mais 2 perguntas. A primeira é, no banheiro é muito comum ter acidente. Porém, sempre me disseram que o tapete é um vilão. Tapete dentro do box. É verdade isso? Para um escorregão? Ou ele evita? Isso depende de como é o tapete, né? Se ele é um tapete que tem... na superfície que você pisa, ele tem uma camada antiderrapante, e se ele é bem fixo ao piso do seu banheiro, tudo bem. Se aquele tapete que você pisa toda hora ele está indo para um lado e para o outro, significa que ele não está bem firme e pode escorregar. Agora, para evitar queda, eu também sugiro para idosos que se use aquelas barras, sabe? Que tem no banheiro até, inclusive, de pacientes com deficiência. Aquilo, para o paciente muito idoso, é muito bom, que ele é um apoio para ele, e se ele escorregar, ele tem onde apoiar. Que imagina um box liso, as paredes molhadas, de vidro. Segura.
Se você bater cai no vidro, no box Exato. é um acidente até pior. Exato. E é até legal porque hoje essas barras, elas são de sucção, você não precisa nem fazer obra, né? Exato. Ela tem Então, ventosa. só tem que testar se ela tá firme mesmo. E o tapete é a mesma coisa. Põe o pé nele e vê se ele está saindo fácil. Se ele estiver saindo, tira. E a última pergunta foi assim, polêmica, porque envolve academias. Eu observo muito na minha academia que as pessoas dão muita carga, principalmente em agachamento. Esses são mais propícios a ter lesão? Sim. Quanto mais carga, mais risco. Mas, geralmente, eu quero acreditar que essas pessoas que estão usando muita carga são pessoas que se prepararam para isso. Ou seja, elas passaram todo um tempo, né, treinando, progredindo a carga com a avaliação de um profissional experiente, olhando se ela está fazendo o gesto esportivo do jeito certo, olhando se a carga está adequada para o biotipo dela, se ela realmente, com aquela carga, ela não fica... Porque às vezes a pessoa coloca carga só para dizer que pega muito peso. Tem muito isso. Mas ela não está executando o movimento da forma correta. Então, se é uma pessoa que ela é honesta consigo mesma, que ela sabe, eu consigo pegar esse peso, eu estou fazendo da forma correta, não tem problema. A pessoa tem que ver o seguinte: quando eu faço o movimento da forma correta, eu sinto alguma coisa, meu joelho dói, minha coluna dói, meu pé. Se a pessoa está executando o movimento correto, sem nenhum problema clínico depois que vem, sem dor, sem nenhum sintoma, não vejo problema. Agora, se a pessoa começou a academia ontem, ela já quer colocar na última barrinha lá do peso. O joelho treme todo. O joelho treme, a pessoa está vendo que aquilo não está bom e insiste, aí realmente não é bom. Para chegar perto do final da entrevista, João, existe hoje, no seu tempo de clinicando, os jovens estão mais apresentando mais problemas de joelho. Eu tenho visto muito. Eu te perguntando que eu tenho visto muita gente jovem. Eu falo abaixo de 40 anos. Muita gente falando, não, eu tenho um problema de joelho. Eu fico pensando assim, cara, tão novo já o joelho é uma tendência, porque eu imagino o joelho para os joelhos idosos, né? Mas eu vejo muito jovens. O que eu tenho visto é o seguinte, com essas telas, né, o uso de tela, de eletrônicos, crianças principalmente, que não tem, assim, preparo físico nenhum. Eu tenho visto isso muito no consultório, entendeu? Então, excesso de peso, uma criança muito gordinha para a idade, uma criança com muito encurtamento muscular, a criança que não gosta de atividade física, uma coisa que era inimaginável na nossa época, vou colocar a gente na mesma época. Assim, era uma coisa que a gente preferia milhões de vezes sair para brincar, ir para a rua, para jogar bola e fazer qualquer coisa ativa. Ali você está se expondo a riscos, claro, risco do ambiente, enfim, mas você está treinando seu corpo e preparando para uma idade mais avançada. Agora, a criança que fica lá ganhando peso, sem preparo nenhum, é isso que eu tenho visto. Realmente tem tido mais problema no joelho esse perfil de pacientes que estão talvez abusando das telas, talvez ficando em excesso, talvez sem muita orientação, talvez ganhando peso ou se alimentando de forma inadequada. Então, eu tenho visto isso. Algumas crianças assim. Agora, veja, a criança... Uma coisa que a gente tem que considerar também é que a pessoa que procura ajuda é aquela pessoa que já está com algum problema. Então, apesar de existir a recomendação de você fazer uma consulta com o ortopedista, mesmo sendo saudável, só para ver se está tudo bem, ver se tem escoliose, se o pé pisa direito, se a pisada está correta, se tem algum problema de desvio, enfim. Mas isso não vem muito na prática. A gente vê no final. Os não saudáveis. Então, talvez eu esteja me referindo a uma população com viés já. Eles me procuram porque eles já têm um problema. E talvez, eu quero acreditar de novo, né, que as crianças elas estão brincando aí, estão se divertindo e por isso não estão sentindo nada e não estão me procurando. Mas esse público específico tem mais problemas de joelho, sim. Para finalizar a entrevista, uma pergunta. A gente, hoje em dia, por todas pensando na saúde por geral, mas vamos imaginar o foco aqui que é joelho. Uma indicação médica saudável seria movimentos. Troque o carro, vou ali na padaria, vai caminhando para o joelho trabalhar, para você respirar, para você caminhar um pouquinho. Criar rotinas físicas, não academia, mas rotinas físicas. Isso já ajuda a prevenir o joelho? Sim, com certeza. Movimente-se, cuide do seu corpo.
A gente se preocupa em juntar dinheiro e não se preocupa em juntar saúde. Eu falo isso para os pacientes. Se você quer uma boa poupança para sua velhice, invista em músculo, principalmente os músculos da coxa. Claro que o corpo inteiro, quanto mais músculo, melhor. Mas movimente-se é uma boa dica. Prepare seu corpo, fortaleça seu corpo, ouça o seu corpo, descanse na hora correta, se prepare para uma atividade física de forma adequada. Então, mas movimente-se, com certeza, eu diria que é uma das principais. João, quando a gente encerra a entrevista, uma parte é fazer as perguntas obrigatórias aos nossos convidados para ficar dentro do tema Bem Temperado podcast. Vamos esquecer joelho, esquece tudo. Vamos dar uma pausa aí. O João, ele tem alguma comida, algum prato que é número 1 para você por alguma razão sentimental, ou lembrar um momento que você para por ele? Eu vou na simplicidade. Não é nenhum prato muito rebuscado, não, mas o que me traz uma memória especial é um arroz com feijão, com frango assado, peito de frango assado que minha avó, lá de Pirambu, fazia. Então, esse prato aí, você me trouxe uma boa lembrança. Quer me fazer chorar, eu acho. Mas é uma lembrança especial pelo carinho que ela fazia e pela forma como ficava saboroso, com simplicidade. Então, era muito sabor. Tempero, né? Tempero é o carinho. Esse é o melhor. E tem alguma coisa, até por essas andanças rodando Estados Unidos e São Paulo, você criou uma ojeriza para alguma coisa que não, isso eu não como, nem venha, não desce, não vai. Não me convide. Eu sou uma pessoa, assim, difícil de recusar comida, vou ser sincero. Eu não tenho essa dificuldade, não, mas vamos pensar bem. Eu como de tudo, assim, sinceramente. Talvez uma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade seria até um prato daqui, que é aquele que vem numa concha. Lambreta. A lambreta. Aquilo eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, como minha esposa gosta, quando ela quer, eu sou obrigado a aceitar. Acompanhar, né? Mas assim, talvez seja o que mais se enquadre nisso aí, mas eu não tenho dificuldade em aceitar comida, não. Bom, João, a gente tratou aqui de joelhos, que é uma coisa que só se dá atenção, como eu falei, na hora que já tá doendo, aí resolve. Eu não vejo, não, vou ali, porque eu queria dar uma olhada como meus joelhos estão. A gente falou muita coisa, mas, logicamente, uma mensagem de um ortopedista especializado em joelhos seria perfeito pra gente encerrar a entrevista, para que o público entenda essa importância. Não só ir quando tá ruim. Cuidar também, a gente vai evitar muitos problemas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu. Tá, vou deixar uma mensagem, então, para você que quer voltar a ficar mais ativo, ou quer manter sua atividade física, ou que se preocupa de alguma forma em preservar sua saúde para quando você for idoso, ou que você já está assim e quer recuperar a saúde. O Movimente-se do Marcos é uma boa dica, mas o principal é o seguinte: saiba ouvir o seu corpo. Em primeiro lugar, saiba ouvir o seu corpo. Se ele der um menor aviso e essa coisa começa a se repetir, um estalo que acontece com recorrência, uma dor que está começando a aumentar devagarinho de intensidade, aquele inchaço que apareceu e você achou que não era nada, vale a pena procurar uma avaliação. É claro que, se você puder ir antes disso acontecer, então quais são as situações que recomendo que você procure um atendimento preventivo? Seria uma consulta pré-participação no esporte. Então, antes de ingressar no esporte, procure uma avaliação. Veja como que estão suas articulações, como é que está a saúde do meu joelho. Será que ele suporta a atividade que eu estou me planejando para fazer? Então, em primeiro lugar, seria uma avaliação pré-participação. Na fase de contemplação, você tem que incluir isso aí antes de iniciar sua atividade física. Mas depois você precisa continuar respeitando o seu corpo, descansar quando for a hora certa, fortalecer o seu corpo e dar o descanso. Faz parte do treino, não esqueça disso. Então, minha mensagem para você é o seguinte: se você quer restaurar sua qualidade de vida, se você está com dificuldade, com alguma limitação, ou se você ainda não está nesse ponto, mas você quer ter saúde na vida mais, com mais idade, por favor, procure se cuidar, procure se entender, procure ver
como o seu corpo está se comportando com as atividades do seu dia a dia. Procure uma avaliação médica antes. Procure planejar como que você vai realizar aquela atividade que você está... É o futebol, é o vôlei, é o basquete, é o crossfit, não importa, é o beach tênis. Qualquer atividade existe um preparo, exige um amadurecimento da ideia, mas exige um treinamento. Então, ouça o seu corpo, prepare-se, planeje, procure uma avaliação especializada e não deixe com que um sintoma mínimo vá construindo e piorando gradativamente e fique num nível que não seja mais suportável, que isso atrapalhe a sua qualidade de vida, que você deixe de curtir momentos de prazer com sua família, com as pessoas que você ama, de fazer as coisas que você gosta, como dançar, brincar, se divertir. Então você tem que se cuidar para plantar saúde e colher lá no futuro uma vida de independência e uma vida de felicidade. Prestando atenção nesse recado, e é bem recorrente com os nossos convidados da área médica, é que a gente só procura quando tá já no limite. Prevenção é, acima de tudo, a melhor recomendação. Às vezes o tratamento pode ser um medicamento de R$30 do que um tratamento de R$30 mil, porque você resolveu só ir no limite. Bem colocado isso. O corpo avisa, a gente que ignora. A gente é muito... não escuta o nosso corpo, fica escutando os outros. Ouvindo besteira dos outros, mas não escuta aquele aviso assim, eita, doeu, deixa eu dar uma olhada, vou ter que ir no médico. Vá que você está fazendo uma prevenção e evitando muito problema. E, gente, eu termino principalmente dizendo, automedicação nunca foi recomendado. Toda hora a gente escuta isso. O médico é quem receita. Você não escute de ninguém. Não, tomei tal remédio, funcionou. Aí você vai, é um remédio que tem ali dentro uma substância que você nem sabia que podia tomar, criou um outro problema para você e não resolveu o principal. Então, também fique atento a isso. Nada de automedicação, que não vai ajudar em nada. A palavra certa é de um médico. Visite um médico, vai lá tomar um cafezinho, conversa, que é bom. E a gente evita muito problema. Estou hoje passando por isso, porque cheguei no meu limite. A dorzinha foi apertando, até a hora que eu já não aguentava nem levantar o braço. Passei minhas férias com dor. E agora estou bem melhor, lógico, porque fui ouvir um médico, fui fazer o tratamento correto e assim resolvido. Estou aqui me entregando, viu, doutor? Fechei para ir quando a dor já estava no limite. Então, eu já estou aprendendo. Pessoal, estamos no primeiro episódio de 2026. Vamos seguir esse ano mantendo esse ritmo. Sempre alguém da área médica, todo mês aqui no Bem Temperado, que é um dos serviços que a gente presta para a sociedade através das nossas entrevistas. Agradecer a Alan, Casa da Música, permanece como nosso parceiro, nosso patrocinador, e agora a gente tem a Belgrano Salgados também nos patrocinando. Eu vou ficar devendo, doutor, que hoje não teve os salgadinhos da Belgrano, não mandaram, viu? Mas vai ter os salgadinhos aqui. Vou ficar devendo, vou levar no consultório, fazer uma visita. Não, tô bem, mas só fazer uma visitinha lá, levar a nossa caixinha de salgados da Belgrano. Agradecer você que vai começar essa saga 2026 nos acompanhando, deixando o seu like, seu comentário, curtindo, replicando esse vídeo para quem você puder. Olha, eu vi uma entrevista falando sobre o joelho, você que estava um dia desse ali comentando que seu joelho está doendo, assiste aquela entrevista, procura lá o João Bourbon, eu vi o Instagram dele lá, marca uma consulta, só para dar uma olhada, dar uma checada como as coisas estão no seu joelho. Quem puder, assista o Filtro Solar Pedro Bial, procura no YouTube que você vai ouvir lá que ele fala, cuidem do joelho, ele tá falando 97 isso, ó, quase 40 anos, né? 30 anos, né? Tá vendo como é? Já avisava lá, cuida do joelho que senão vai sofrer lá na frente. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa entrevista, primeira do ano, como eu já disse, e em 2026 vem muita coisa boa. Teremos visitas aqui no podcast em fevereiro de um youtuber nacional, virá Aracaju exclusivamente para dar uma entrevista aqui no Bem Temperado Podcast. Olha, passou a Plebe Hood aqui. Clemente, não posso esquecer. Clemente, que bom você estar recuperado. Noel, manda um abraço para ele. Nosso músico Clemente da Plebe Hood teve um problema de saúde no coração, ficou internado na UTI, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não sei exatamente alguma coisa de deslocamento de aorta, João, que disseram que assim, de 10, 9 morrem antes de chegar no hospital. E o 10º morre na cirurgia. E ele salvou... Ele teve alta semana passada. Então, Clemente, um abração. Boa recuperação. Continue fazendo muito rock que a gente precisa. Manter a Plebe Hood ali firme. Passou aqui nessa bancada no final do ano. Então, desejamos toda a recuperação. A gente torceu muito que desse tudo certo. Noel, por favor, repasse.
esse recado para o Clemente. E como eu sempre encerro, espero vocês próxima semana, mais uma entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.